Aleluia, meu irmão. Você pega minha Bíblia aí. Ei, Jesus. Ei, meu Deus, coisa linda, hein? Meu irmão, você pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia, amém? Jesus vai fazer algo violento hoje aqui, amém? Vai fazer algo violento aqui, porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, e Ele faz coisas que você nem imagina, Ele faz em nossas vidas. Alguns anos atrás, uma irmã parou eu e minha esposa na igreja e falou: vocês vão passar por um momento bem difícil. Pessoas vão se levantar, vocês não vão entender. Pessoas vão se afastar, vocês não vão entender, mas fica orando. Fica orando, faz um canto de oração, ora, que Deus vai guardar vocês. E foi isso que fizemos. Oramos, não entendia muitas coisas, eu queria indagar a pessoa, falando: não, Deus, estão falando coisas que não é verdade, estão me rotulando, e isso não é verdade. Eu queria encostar na parede para questionar, e Deus não. Sofre como uma ovelha calada, sem falar nada. E eu só consegui passar por essa fase, irmão, porque eu aprendi algo, porque eu conheci algo. E esse é algo que eu vou te ensinar agora na palavra de Deus, amém? Colossenses capítulo de número 1. Jesus, vem estabelecer o teu reino, Pai, dentro de cada um de nós, Pai. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 26, o texto diz assim, a minha versão está na King James. Eu vou ler aqui, irmão, para ganhar tempo. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Verso 27. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve a dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Vocês são os santos de Deus, amém? Meu irmão, coisa linda e coisa maravilhosa é você pertencer e ser o povo de Deus. Deus tem um cuidado precioso para aqueles que querem conhecer mais de Deus. O presente de Deus que Deus pôde nos dar é um presente maravilhoso, é um presente precioso, é um presente lindo, é um presente sublime e, Vitor, é um presente que se renova. É um presente constante. É tão bom receber presente, não é verdade? Aquele que dá tem uma sensação, e aquele que recebe o presente também tem uma sensação. Aquele que está dando um presente, ele tem uma sensação de estar abençoando alguém. E aquele que está recebendo tem uma sensação de, poxa, alguém está me honrando. É tão bom dar presente e receber. Tem gente que não gosta de dar, só quer receber. Mas aquelas pessoas que entendem o propósito, o irmão Valdemar, que Cristo ensina que é melhor é dar do que receber. Todo ano, irmão, eu abençoo alguém, eu faço uma lista, eu falei, todo ano eu tenho que abençoar umas 5 pessoas. Eu dou um presente, eu dou um tênis, ou eu chamo para almoçar, pago um almoço. Eu gosto de abençoar, todo ano eu tenho que fazer isso. É uma cultura minha de semear. Mas teve um dia que eu viajei, foi bem no começo do ano, e aí era a época do meu aniversário. Quando eu cheguei, o pessoal já estava tudo preparado, compromisso, as coisas para fazer. Eu fui visitar alguém, e aí a pessoa já veio com um presentinho para me dar, um livrinho. E me deu um livro e falou: eu estava esperando você chegar para dar esse livro para você. Eu me senti tão feliz, honrado. Um livrozinho me deu. Esperei você chegar para te dar. Aí depois ela falou assim: agora que você viajou, você segura as pontas lá que eu vou viajar. Mas olha só como é tão lindo. Foi isso que Deus fez.
O presente que Deus tinha para a humanidade, Deus guardou, para na plenitude dos tempos Ele revelar esse presente. Esse presente é esse mistério que Paulo fala. Esse presente precioso, Deus falou, eu tenho um presente tão maravilhoso, mas eu não vou revelar agora. Eu vou guardar por um tempo, para um povo, para uma geração, para uma nação. E aí nesse tempo eu vou revelar. Então quando Deus tem um presente, guarda esse presente para uma ocasião especial. Isso prova que Deus ama tanto essa geração, que está dando esse presente que Ele ocultou de pessoas. Aleluia. Que presente é esse? Esse é o presente que vamos tentar entender aqui. Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, ele está falando sobre o amor. Paulo não fundou essa igreja. Estudiosos dizem que possivelmente foi Epáfras que fundou essa igreja. Mas o pessoal ouviu Paulo pregar em uma das missões missionárias que ele fez. Ele passou em Éfeso. Alguém deve ter ouvido ele pregar. Foi para um lugar e abriu uma igreja. Então olha só como é forte a pregação. Ele passou por uma cidade, pregou, alguém ouviu, entendeu, foi para um lugar, abriu uma igreja e depois foi lá na cadeia e falou, ó, escreve para o povo lá. A gente somos fruto da semente que você semeou. Então, meu irmão, se eu fosse você, pegava o seu celular todo dia, gravava, pregava, lança, vai lançando a semente que uma hora o fruto vai acontecer. Paulo não fundou essa igreja, ele só pregou, alguém ouviu, foi lá, fundou uma igreja, depois foi lá, Paulo nos aconselha, Paulo nos ajuda, Paulo faz a gente olhar, faz a gente entender aquilo que você está entendendo. Então Paulo começou a ensinar esse povo. Perceba que Paulo, meu irmão, ele não andou com Cristo. Paulo não viu Jesus ressuscitar. Paulo não viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Paulo não viu Jesus ressuscitar Lázaro. Paulo não viu Jesus multiplicar os pães e os peixes. Paulo não viu Jesus curar um cego de nascença. Como eu e você também não vimos. Mas só que esse cara conheceu esse mistério. Esse cara provou esse mistério. Esse cara sistematizou esse mistério. Esse cara revelou esse mistério. E esse cara está falando para todo mundo qual mistério é esse. Então, para entender esse mistério, eu preciso andar com Jesus, ver as coisas que Jesus fez. Não, por quê? Porque Paulo não andou. Então já tem uma esperança para mim e para você. Amém? Então o que Paulo fez que ele entendeu esse mistério? Lá vai. Paulo teve sede e teve fome para entender as coisas de Deus. Eu vou repetir para você pegar. Paulo teve sede e fome para entender as coisas de Deus. Será que você tem fome? Será que você tem sede? Esse mistério Deus revelou para todos? Não, Deus revelou para aqueles que têm interesse em conhecer esse mistério. Deus deu esse presente para todos aqueles que vai se disponibilizar a abrir esse presente maravilhoso, a ser enxergado por esse presente maravilhoso. Então Paulo entendeu, mas irmão, perceba que esse conhecimento não estava liberado para toda a geração. Esse conhecimento não estava liberado para todo mundo. Lá no livro, lá no Antigo Testamento, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor apareceu para Manoá, a mãe de Sansão, e o anjo do Senhor disse, ó, o menino vai nascer, você vai dar o nome dele de Sansão, não é para cortar o cabelo dele, não é para alimentar ele com bebida forte, porque ele vai ser o juiz que Deus vai levantar para essa nação. Aí a mulher perguntou, tá, diga-nos o teu nome, para quando isso acontecer, a gente te adore. Aí ele falou, por que pergunta pelo meu nome? O meu nome é mistério. O meu nome é maravilhoso. Aí depois, Josué, irmão, vê um anjo do Senhor parado lá com a espada e diz, ei, você está aqui em paz ou você vem em guerra? E ele, não, eu sou o príncipe dos exércitos do Deus vivo. E ele então ali reverencia. Aí Jesus vem e fala, ó, os antigos, os profetas, os reis, todo mundo queria ver o que vocês estão vendo, todo mundo queria ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não puderam ver isso. Eles não puderam ouvir. E por que, Jesus, eles não puderam ouvir? Porque aprove ao Pai revelar esse mistério para os pequeninos.
Jesus fala, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor ocultou esse conhecimento dos sábios, das pessoas incultas, e o Senhor revelou para os pequeninos. Deixa eu perguntar, nessa noite, cadê os pequeninos de Deus aqui? É para você esse mistério. Esse mistério é para você. Ah, Jesus, que coisa violenta. Agora eu começo, irmão, vamos embora. Verso 27, a quem Deus, entre os quais não são judeus, aprove a dar a conhecer. Está disponível agora, irmão, para você conhecer. Saber de algo é uma coisa, conhecer é outra, totalmente diferente. Eu sei que ali tem água. Eu sei que tem água. Mas agora eu conhecer, eu ir lá e beber e falar, gente, de fato, tem água ali. O que é isso? É provar. E ver que de fato tem. Então não adianta só saber, você precisa conhecer. Eita, esse é o caminho. Então o mistério, Paulo, que estava oculto, agora é sabido? É sabido e também é conhecido. Tá, Paulo, e como eu conheço esse mistério que nos tempos passados foi oculto? Será que eu sou digno de receber esse mistério que Deus escondeu? Será que eu sou tão precioso assim para eu receber esse conhecimento? E Paulo falou, Jesus disse que aprove a Deus dar aos pequeninos esse conhecimento. E conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós é a esperança da... Ah, você não entendeu. Cristo em... é a esperança da... Então o texto, Lucas, não está falando que você precisa saber da existência de Cristo. O texto está dizendo que Cristo em você é a esperança da glória. Não é Cristo fora, é Cristo... Não é Cristo fora, é Cristo em vós é a esperança da... Então Cristo não tem que estar fora, Cristo precisa estar dentro. E você provando Cristo, e você experimentando Cristo, você agora vai ter esperança. Sabe o que diferencia o crente do povo do mundo? A diferença do crente e do povo do mundo é que o crente sofre com esperança. Temos a quem clamar quando o diagnóstico do câncer vem. Temos a quem clamar quando chama o nosso nome e fala, você está desligado do trabalho. Temos a quem clamar quando o médico fala, você apenas tem 3 meses. Temos a quem clamar quando o médico fala, ei mãe, você não pode ter filho. Temos a quem clamar. Temos aqui falar, Senhor, entra com providência, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, faz acontecer, Senhor, faz de novo, Senhor, faz acontecer. Temos aqui clamar, o pessoal do mundo não tem, irmão, por isso que eles sofrem mais, por isso que eles correm para a morte, por isso que eles tentam tirar a vida, quando a notícia ruim pega eles. Quando a barra é pesada, eles não conseguem, não tem suporte para suportar. Mas Paulo está nos ensinando que Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo dentro, não é Cristo da boca só falando, mas é você provando, é você experimentando, e melhor, é você ensinando que Cristo é a solução, meu irmão. Agora, se você não prova Cristo, se você não se relaciona com Cristo, esse vai ser apenas um conhecimento de lábios. Vai ser igual a sua boca mexendo. Não vai ter substância. Não vai ter experiência. Não vai ter o gosto de você provar e de fato dizer que Cristo é bom. Que Cristo é maravilhoso. Que Cristo é bondoso. Que Cristo é a resposta, que Cristo é a essência do cristão. Então quando você prova Cristo, meu irmão, você ensina para o outro aquilo que você provou. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe por que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque provamos Cristo. E existe uma diferença em você provar e não provar. Porque quando você prova Cristo, pode preparar a fornalha para você, você vai entrar.
Pode falar, os leões vão te pegar, você vai entrar. Pode falar assim, se você não negar, vamos bater em você até o seu couro sair. Pode bater. Por quê? Porque eu provei. Não é a experiência do outro, não é de terceiro, eu vi, eu provei que de fato Cristo é tudo, que de fato Cristo é bom, que de fato Cristo é o coração do cristão. Um cristão sem Cristo, irmão, é um cadáver em pé, mas um cristão com Cristo, ele tem vida. Um cristão com Cristo, ele esperança o outro. Um cristão com Cristo, ele fala, ei, aguenta mais um pouquinho aí, porque aquele que há de vir virá e não tardará, meu irmão. Você precisa entender isso no teu espírito, que Cristo em vós é a esperança da glória. É disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de técnica, o mundo não precisa de luzes, de fumaça. O mundo precisa de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Agora, se não tem Cristo, desculpe falar, você não tem nada. Se não tem Cristo, você não tem vida. Se não tem Cristo, você não tem lágrimas nos olhos. Se não tem Cristo, você não tem causa. Se não tem Cristo, você não tem propósito. Se não tem Cristo, você não tem nada, meu irmão. Por quê? Porque Ele é tudo. O resto é apenas detalhe. Você precisa provar e ver, irmão, com seus olhos. Você precisa ver, como Tomé, eu quero ver, eu preciso ver, eu necessito ver. Por quê? Porque eu quero crer. Eu quero no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia mau, eu clamar. E eu saber que Ele está me ouvindo. Eu olhar para Ele e falar, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu lutei com todas as minhas forças e não estou conseguindo. Como os discípulos no barco. Senhor, a gente pescou a noite toda. A noite toda pescamos e não pegamos nada. Agora vem o Senhor e fala para a gente lançar. Mas eu vou ouvir a tua palavra e eu vou lançar. E a palavra diz que eles fizeram a melhor pesca da vida deles, meu irmão. Ah, mas se você ficou impressionado com a benção, é porque os seus olhos não viu Ele. Porque a palavra diz que eles olharam, Vitor, para o peixe. E era muito peixe. Mas olharam para Cristo. Esse peixe um dia vai acabar. Esse peixe um dia eu vou vender. Eu sou comerciante. Mas Ele vai fazer coisa nova. Mas é muito peixe. Mas Ele é melhor. Não, mas você tem que ver agora. Ele é uma hipótese. Será que Ele vai ser tudo isso? Aqui é o que você tem. Não. Eu nego tudo isso. E eu quero Ele. Cristo em vós é a esperança da glória, meu irmão. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é bênção, não é riqueza, não é poder, não é glória, não é honra, mas é Cristo em vós. É a esperança da glória. É disso que o mundo precisa para ser tocado. É disso que o mundo precisa para ser transformado. Não é Cristo fora, é Cristo dentro. Não é você fora com as suas riquezas, mas é Cristo dentro de você. Cristo em vós é a esperança da glória. E Vitor, um crente com esperança, ele vai usar o verbo esperançar. O verbo esperançar, Lucas, significa você contagiar o outro com aquilo que você tem. Você tem esperança, aí você passa para o outro a esperança que tem. Ah, irmão, você não entendeu. A palavra diz que Cristo em vós é a esperança da... Então, se você tem Cristo, você tem tudo. Você contagia o outro com essa esperança. Aí o outro vai contagiar o outro.
O outro vai contagiando o outro. O outro vai contagiando o outro. O outro vai contagiando o outro. Aí todo mundo vai ver que isso é verdade. Qual verdade? Cristo em vós é a esperança da glória. Então essa esperança, ela é contagiante. Por quê? Porque não é você que contagia, mas é Ele. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é você com seus conselhos, mas é Cristo no outro que vai fazer ele passar pelo dia mal. É Cristo no outro que vai fazer ele suportar o dia mal. É Cristo no outro. Por isso que temos que cantar, dizer e falar para todo mundo: Cristo é a esperança da glória. Então será que eu tenho que ficar com Cristo só para mim? Egocêntrico, Cristo é só meu. Não, irmão. Cristo é muito grande para caber em você. Cristo é muito grande para morar só em você. Você tem que sair esperançando, falando para todo mundo: ei, eu provei, e eu vi que Ele é bom. E o que Ele fez hoje na sua vida? Olha, Ele fez coisa maravilhosa, e amanhã já pode me ligar, que eu vou ter mais novidade para contar. Por quê? Porque Ele não para de se revelar. Todo dia Ele tem novidade de vida. É isso que eu estou vendo, meu irmão. E o que eu estou vendo, eu estou falando. Eu fiz um acordo com Deus, eu falei: Deus, tudo que eu aprender, eu vou ensinar para o povo. Quando o cemitério for me pegar, vai me pegar vazio. O cemitério não vai ficar rico comigo. Tudo que Deus depositar em mim, eu vou despejar no outro. Porque eu entendi que Deus só enche alguém quando esse alguém está vazio. Então eu vou me esvaziar mesmo. Para quê? Para quando Deus vir, Ele vai me encher de novo. E a fonte dele, Felipe, é inesgotável. Toda vez que você aparecer vazio, Ele vai te encher. Mas saiba, despeja, sai lançando, seja como um rio, irmão. Um rio só tem vida porque ele alimenta outros rios. É isso que Deus quer fazer. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Você tem que entender isso no teu espírito e começar a praticar. Verso 28. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa. Olha só, irmão. Ensinando a cada... Ele está falando de forma individual, a cada um. Jesus, Ele gosta do coletivo, mas Ele ama o pessoal. Porque no dia mais difícil da sua vida, as pessoas não vão estar lá. No dia mais terrível, mais soberano da sua vida, as pessoas não vão estar lá. E não é porque ela não ama você, é porque ela está na correria dela. O próprio Jesus passou por isso no Getsemane e falou para os discípulos: ei, vocês não podem ficar 1 hora comigo orando. E Jesus voltou e eles estavam dormindo. E o texto diz: eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados, ou seja, eles estavam cansados. Mas no dia mau, se alguém ensinar para você, Felipe, Cristo, você não vai precisar do povo, porque você já tem Ele. O chicote estrala, a luta vem, e você vai cantar: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti, eu nada desejo. Senhor, Cristo em vós. Então Cristo, pastor Carlos, ama se revelar no indivíduo, do individual, de forma pessoal. Porque quando você prova Cristo, nenhuma luta é capaz de tirar. Foi como a Milena falou: nem a morte, nem a vida, nem poderes do céu, nem poderes do inferno, nada pode afastar alguém que está alicerçado, que está abraçado no amor de Cristo. Pode vir a tribulação, pode vir a perseguição, pode vir o insulto, pode vir o ataque, pode vir tudo que se levantar. Se você está em Cristo, você está na rocha verdadeira, meu irmão. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória. Meu Deus, você precisa entender isso. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa. Agora, como eu ensino? Com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A sabedoria é algo tão maravilhoso que às vezes a sabedoria ela sofre o dano.
só para Cristo ser desenvolvido e aperfeiçoado no outro. Vai ter momento que você vai curar o outro, você tomando a injeção, me lembra. Vai ter momento que a agulha vai vir em você, só para o outro ser curado. E isso é apresentar Cristo com sabedoria. Cristo em vós não é só uma palavrinha bonita. Tem fundamento, tem princípio, tem conduta, tem uma forma didática de como fazer isso, Vitor. A maior esperança do cristão é Cristo. Então, se Cristo é a maior esperança, tem uma forma certa para fazer. Não é com boa intenção, como Davi que não leva a arca nos bois, nas carroças, não. É como, do jeito e da forma que Deus pediu. Tem um princípio, tem uma forma de como fazer isso. Aí no verso 29 Paulo fala: para cumprir com o propósito, eu me esforço arduamente. Olha só, meu irmão, eu me esforço para trazer à existência essa verdade. Qual verdade? Cristo em vós é a esperança da glória, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. E aqui eu encerro. Eficazmente em mim. A forma que Cristo trabalha é de forma eficaz. Existe uma diferença entre eficiência e eficaz. Existe uma diferença entre o eficiente e o eficaz. Qual a diferença é essa? A eficiência está ligada à produtividade. Quem está sempre produzindo é eficiente. Tudo que dá para ele, ele faz. É uma pessoa eficiente. Agora o eficaz é aquele que a palavra eficaz está ligado a atingir o objetivo por meio da qualidade. Então o eficaz não faz tudo o que precisa, ele faz aquilo que precisa ser feito. Não tudo. O eficiente, tudo que dá para ele faz. Mas o eficaz, ele faz aquilo que precisa ser feito. Tá, mas como ele faz? Ele faz de forma excelente. Então o texto que Paulo usa aqui não é eficiente. Ele fala de forma que opera eficazmente. Ou seja, eu trabalho com objetivo. Qual é o objetivo? Cristo em vós é a esperança da glória. Eu não faço tudo. Eu faço uma coisa. E como eu faço? Com qualidade. Para atingir o objetivo. E qual é o objetivo? Cristo em vós é a esperança. Por isso que Paulo fala: eu considero tudo como perca por causa de Cristo. Tudo é esterco, tudo é perca, porque eu encontrei Cristo, porque os meus olhos viram Cristo, porque eu apaixonei por Cristo. Viver para mim é Cristo. Se eu morrer é lucro, porque eu vou estar em Cristo. Embora eu vivendo ou eu morrendo, se eu estou nele, eu estou no lucro. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. E esse é o mistério, meu irmão. O mistério de Deus é que Deus mandou Cristo para morar em você. Deus não revelou para os profetas, para o salmista, para os reis, mas revelou para os pequeninos, eu e você. Agora eu pergunto: como você está tratando a Cristo? Cristo é só uma frase do seu coração? Ou de fato Cristo é a sua esperança? Eu passei e eu comecei a olhar para Ele, meu irmão. Por isso que tudo que eu estou fazendo, estou falando, é Ele. Porque a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu coração está cheio dEle. Então eu vou falar dEle. Vou falar para todo mundo dele que Cristo é bom, Cristo é maravilhoso, Cristo em vós, 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 Cristo em vós. Está vindo a dificuldade, Cristo em vós. Eu fui demitido, Cristo em vós. Estão me perseguindo, Cristo em vós. Estão falando mal de mim, Cristo em vós. Cristo, meu irmão, se você está no palco, Cristo em vós. Se você está sendo humilhado, Cristo em vós é a esperança da glória. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você sozinho, mas Ele vai habitar dentro de você.
Aí você vai falar para todo mundo: eu provei e vi que de fato Ele é bom. E eu não posso mais conter isso. Eu não posso mais guardar isso para mim, porque Cristo é maior que eu. Eu não posso ser egocêntrico. Então eu vou falar para todo mundo, eu vou dizer para todo mundo que eu encontrei o maior presente. E esse presente, ele causa apenas uma sensação? Não. Por quê? Porque, neném, Cristo se renova. Então ele vai ser um presente. À medida que você vai lá para abrir ele, pum, coisa nova. Olha só, meu irmão, você nem precisa vir para um culto. Você provando Cristo, você vai viver novidade de vida. Cristo não está em quatro paredes, Cristo está em pessoas. Então você, na sua casa, você pode mostrar o Cristo para outro. Você, no seu trabalho, você pode mostrar o Cristo para o outro. Aí o outro vai ver e fala: nossa, eu quero provar mais disso. Aí você fala: vem, temos uma reunião que a gente faz, a gente adora Cristo. O nosso alvo é Cristo. E você traz Ele, mas Ele já vem sabendo que Cristo é a causa da sua vida. Que Cristo é a essência da sua existência. Que Cristo é tudo. Ele cumpre tudo. Paulo fala: Ele completa tudo em todos. Nele coexiste toda a criação. Essa palavra coexiste toda a criação significa que todo o universo está sendo sustentado por causa de Cristo. Meu Deus, irmão, isso aqui é violento. O universo todo foi criado por Ele, o universo todo subsiste nele. E aí Paulo fala que esse Cristo que criou o universo, que faz manutenção do universo, esse Cristo quer habitar em você. Esse Cristo quer morar em você. Esse Cristo quer fazer esse novo, quer restaurar e quer mudar a tua vida de dentro para fora, de dentro para fora. Quando Cristo entra em uma casa, irmão, a transformação é genuína, a transformação é verdadeira. Por isso, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu não vou me cansar de falar isso. Eu não vou cansar de dizer que Cristo em vós é a esperança da glória. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu já quero chamar os levitas aqui. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Então Jesus não te chamou para ser eficiente. Jesus te chamou para trabalhar de forma eficaz. A forma eficaz é você fazer aquilo que precisa ser feito para atingir o objetivo. Tá, e como eu faço isso? De forma qualidade. Cristo não quer a sua produção. Cristo quer a tua qualidade. Cristo quer o teu fruto. E nisso o mundo vai conhecer que você é um profeta de Deus pelo fruto. Conhecereis se uma árvore é boa ou não. É pelo fruto. Não é pela produção. Não é pelo o acúmulo de coisas que você faz. Você não é conhecido por Deus pelo seu trabalho. Você é conhecido por Ele por aquilo que você experimentou dEle. Cristo em vós é a esperança da glória. Agora, meu irmão, é você e Ele. A palavra que foi pregada, a Bíblia para você. O mistério foi revelado. Que mistério é esse? Cristo em vós. Não é Cristo do lado, não é Cristo fora, não é Cristo só quando o dia mal chega, mas é Cristo em todo o tempo em você, meu irmão. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo vivendo em mim. Essa é a solução do mundo. Foi dito aqui que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Sabe por que não de todos? Porque esses poucos vão ter Cristo dentro. E esses poucos
vão esperançar. Vai sair falando para todo mundo: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, por favor, meu irmão, se você tiver que sair de alguma coisa, saia. Mas, por favor, só não saia de Cristo. Saia da sua área de conforto. A palavra diz que estava tendo uma tempestade e os discípulos estavam no barco, num lugar confortável, o melhor lugar para se estar, porque Jesus estava andando por sobre as águas e ele estava vendo como se fosse um fantasma. Ei, o melhor lugar para se estar não é no conforto, mas é onde Cristo está. Eu não sei, irmão, qual é a tempestade da tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu sei que Cristo está te chamando. Eu sei que Cristo está te chamando pelo teu nome. Você pode ouvir aí Ele clamar dentro de você, chamando pelo teu nome, porque Ele quer morar, Ele quer habitar dentro de você, porque a verdadeira transformação começa dentro. Então eu quero orar com você, para você provar isso, para você sair falando para todo mundo que Cristo é bom, que Cristo é maravilhoso, que Cristo se renova todo dia, que você só está passando por essa barra e está de pé por causa de Cristo. Você só não chutou o balde, você só não desistiu por causa de Cristo, que está dentro de você. Não é a tua força, não é a tua inteligência, mas é Cristo em vós, que está estancando teus pés no chão e falando: filho, isso é só um momento, essa tempestade vai passar, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Você precisa reconhecer que Cristo é a tua força, Cristo é a tua rocha, Cristo é tudo. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado.